Pelo amor de Deus, gente, para de tentar inventar coisa para poder definir o que é direita e o que é esquerda. Existem centenas de termos políticos e termos aí nas ciências políticas para serem usados e todo mundo quer usar direita e esquerda para definir absolutamente tudo. Não, direita e esquerda são termos que estão mais ligados à origem das pessoas do que ao posicionamento ideológico. Hoje as coisas estão sendo distorcidas e eles tentam colocar no balde da direita um monte de conceitos que eles acham. Quem é de direita coloca tudo que acha que é bom no balde da direita. Quem é de esquerda coloca tudo que acha que é bom no balde de esquerda. Mas não é isso não. Aí vem coisa, nazismo é de esquerda, nazismo é de direita, o KKK é de esquerda, KKK é de direita. Não, aí vem o outro justificar que não, que o KKK nasceu de um negócio que era de esquerda. Gente, olha, vamos voltar lá como é que surgiu direita e esquerda. Há muito tempo atrás, existia na França uma monarquia que de vez em quando conversava com as pessoas para pegar uma ideia a respeito do que ia, no final das contas, decidir. Era uma monarquia absolutista, mas como o monarca ele tinha consciência que ele não era dono da verdade, ele pegava ideia com as pessoas. Então existiam dois grupos, eram os grupos ali, era o grupo dos nobres, ou seja, das pessoas que tinham sangue azul. Por isso que direita é azul. Sangue azul é mais ou menos assim, é filho de um nobre, filho de um cara que é descendente de rei, ou seja, filho de rico. Essas pessoas da nobreza, na hora da discussão, na hora do bate-papo com o monarca, elas sentavam na direita do rei. Já as pessoas da burguesia, ou seja, os meritocratas, aqueles caras que lutaram muito e conseguiram conquistar riqueza, e essa riqueza veio, na verdade, do mérito e não porque eles eram descendentes de alguma coisa assim, essas pessoas se sentavam à esquerda do rei. Então ficou esse termo, né, a direita e a esquerda. Então sangue azul, nobre, descendente, às vezes o cara era pobre, mas só porque ele era filho do fulano, ele sentava-se à direita do rei. Era ali o grupo dos nobres. Hoje, quando a gente olha para o Reino Unido, a gente tem a Casa dos Comuns e a Casa dos Lords, né? A Casa dos Nobres. É uma forma de dizer direita e esquerda nos dias de hoje, na representação de como o termo surgiu na época lá na França, né? A Casa dos Lords, ela representa o interesse daqueles que vêm ali de dinastias importantes, e a Casa dos Comuns, que é a esquerda, representa o interesse do povo de sangue vermelho, que trabalha e etc. Só que nesse termo de direita e esquerda não tinha pobre sentando do lado do rei, não. Era burguês, gente rica, só que não tinha sangue azul, não era descendente de gente importante. Aí qual que é o problema de hoje? O problema de hoje é que com essa palhaçada dessa desvirtuação dos conceitos políticos, as pessoas querem se enquadrar dentro de um lado, as pessoas querem ser ou de direita ou de esquerda. E porque elas querem se enquadrar de um lado desesperadamente, elas querem colocar todas as qualidades que elas admiram daquele lado. Então vem uma coisa, Estado absolutista. Estado absolutista é uma coisa que não tem nada a ver com direita ou esquerda. Direita e esquerda é origem. Você tem sangue azul, você é descendente de nobre, é de família importante, é direita. Né? Isso é o conceito inicial. Se você não é de família importante, se você é de família de trabalhadores, ainda que você tenha dinheiro. Por exemplo, por que o Lula é de esquerda? O Lula é de esquerda que por mais que o cara tenha conseguido grana depois que virou presidente, ele vem de família de pobre. Agora, vamos pensar em família de dinastia, né? Vamos imaginar as dinastias brasileiras, por exemplo, Sarney. Um Sarney pode ficar pobre, mas ele continua sendo de direita, porque ele é sangue azul. Dinastias, entendeu? Aí, o que é o desespero das pessoas hoje, né? Que aí tem até a loucura do Nando Moura, as pessoas querem pegar tudo que elas não gostam e colocar do outro lado, e tudo que elas gostam e colocar do lado delas. Então é mais ou menos assim, a democracia.
Se o cara é de direita, se sente de direita, né, porque ele gosta do liberalismo econômico, ele acha que a democracia é uma coisa de direita. Aí ele vai procurar um país onde a democracia é questionável, igual, por exemplo, o cara vai procurar Venezuela, porque é questionável, Cuba, porque é questionável, né, porque é embargado pelos Estados Unidos, vai procurar Coreia e fala, lá tudo é de esquerda, porque não tem democracia. Aí se o camarada ele é de esquerda, ele vai procurar determinados locais onde ele considera que existem problemas e vai falar, esses problemas são atribuíveis à direita. Mas direita e esquerda é origem, gente, é origem. Olha, lembra? À direita do rei sentavam-se os nobres, à esquerda do rei sentavam-se os burgueses que não tinham título de nobreza. Simples assim. Agora, quer aprofundar no assunto? O que era o nazismo? Era de direita ou de esquerda? O nazismo era um regime em que o Estado era gigante. Só porque o Estado é gigante, você vai dizer que o Estado gigante é uma coisa de esquerda? Por quê? Porque a ideia da esquerda é a ideia de um controle vindo pela população mais pobre que não tem tipo de nobreza. Essa população cria um superestado, seria isso o seu ponto de vista? Aí você fala, aí o camarada traz, regimes que são considerados regimes de extrema direita, como, por exemplo, o nazismo e o fascismo, que são considerados como extrema-direita por historiadores, não por Nando Moura, tudo bem, mas por historiadores, e aí eu recomendo uma rápida introdução ao nazismo e uma rápida introdução ao fascismo, que são 2 livros escritos por pessoas de direita. Esses livros mostram o fascismo e o nazismo como exemplos de extrema-direita, mas por que exemplos de extrema-direita, sendo que o Hitler ele não era necessariamente de origem nobre? Porque ali existia uma aristocracia que controlava, não é por causa necessariamente do tamanho do Estado. De uma hora para outra, o conceito de esquerda e direita passou a ser mais ou menos assim, olha, se você tem um Estado extremamente voltado ao seu interior, um Estado que quer se fechar, um Estado que quer muito rigor nas coisas, né? Muita disciplina, e é um Estado totalitário, esse Estado é de direita, isso para os historiadores. Agora, hoje, o pessoal que se identifica com o liberalismo econômico, eles começam a querer dizer que a esquerda, por ser contra o extremo liberalismo econômico, ela cria um Estado gigante, então a esquerda que seria, na verdade, a representação do nazismo, porque o Estado nazista era gigante. Mas, gente, olha, existem outros conceitos para serem usados a respeito disso. Você não precisa limitar os conceitos a esquerda e direita, democracia. A ideia de democracia é se o povo está tendo o direito de escolher seus representantes. Você não tem que pegar a democracia e colocar a democracia dentro do conceito de esquerda e direita. O conservadorismo, né? Tem muita gente que é porque esquerda, o camarada é de esquerda, ele é a favor da liberação do casamento gay. Porque o cara é de direita, ele é contra. Pô, mas isso é um conceito conservador que não tem nada a ver com a origem, se a pessoa tem de origem de sangue azul, se a pessoa tem origem trabalhadora. O Estado está interferindo demais na economia. Isso é uma ideia de um estado de bem-estar social que é muito atribuído para a esquerda, porque ao interferir na economia, a tendência natural do estado de bem-estar social é redistribuir renda para os trabalhadores, ou seja, é um estado que visa mais contemplar as pessoas que não são de origem nobre. Por isso que se diz de esquerda, mas não é o tamanho do Estado. Essa coisa de limitar a sua análise sempre ao tamanho do Estado. Olha, se um Estado é muito grande, ele é de esquerda, e aí você sai da economia e vai para a parte militar, você está confundindo completamente as coisas, porque, olha, um Estado pode ser gigante no que diz respeito à economia, né? Interferir demais na economia. Por exemplo, o Estado promove muitos benefícios sociais, porque ele promove muitos benefícios sociais, ele praticamente causa um sequestro da renda dos mais produtivos. Por exemplo, a Inglaterra. Lá na Inglaterra existe bolsa para tudo, então a Inglaterra é um país que
em termos de economia, é um Estado gigante. Eu falo isso que eu estudei economia lá. Então, na Inglaterra, você paga, por exemplo, um imposto de 20%, e se você tiver desempregado, o Estado vai pagar uma bolsa para você, vai pagar seus estudos e assim por diante. Aí você vai falar que a Inglaterra, ela é de esquerda porque é um estado gigante, ou você vai falar que a Inglaterra é de direita porque ela é governada pelo partido dos conservadores? Aí você fica perdido, porque tem outros termos para você usar para isso. Então, estado de bem-estar social costuma ser associado à esquerda porque beneficia pessoas que vêm de origem pobre. E o termo esquerda, ele era, no início do seu conceito, para definir as pessoas que vinham de origem pobre, não de origem nobre. Agora, quando você leva isso aí para o tamanho do Estado em relação às liberdades individuais, a consciência de determinadas pessoas em relação às liberdades individuais, você está forçando a barra. Você falar que um Estado que faz a promoção da redução da desigualdade social, tirando liberdades econômicas. Isso é um estado de bem-estar social. Ele realmente tira liberdades econômicas. Se você ganha muito, o dinheiro não é todo seu. Uma parte do seu dinheiro você vai entregar para o Estado e o Estado vai pegar esse dinheiro. Uma parte, obviamente, os políticos vão roubar, outra parte vai investir em bolsa disso, bolsa daquilo. Esse Estado, ele realmente é um Estado muito grande em termos de liberdades econômicas. Mas o que isso tem a ver com a ideia do nazismo, onde o que era suprimido eram as liberdades individuais? Né, as liberdades ideológicas. O que tem a ver uma coisa com a outra? Você falar comigo que o nazismo ele era de esquerda porque ele era um Estado grande em termos de ideologia militar, aquela ideia de um povo ariano superior. Qual que é a relação disso com a relação de um Estado que olha para as pessoas de esquerda? Lembra? O conceito de esquerda, tem outros conceitos para você falar. Você pode falar Estado totalitário, você pode falar ditadura, você pode falar inexistência de democracia ou existência de democracia, mas você tentar pegar um assunto complexo, igual ciências políticas, e reduzir a direita e a esquerda, e querer falar que tudo no mundo dá para colocar dentro de um balde de direita, de um balde de esquerda, lá, aquele camarada ali, ele é a favor do casamento gay, é de esquerda. Não, peraí. Às vezes o cara é a favor do casamento gay, mas o cara é totalmente contra a utilização dos impostos em programas sociais. Ele é liberal na economia, apesar de que ele não é conservador no que diz respeito ao casamento gay. Às vezes o cara é liberal em tudo. Se o cara é liberal em tudo, ele é a favor do aborto, ele é a favor do uso das drogas, ele é a favor do casamento gay e ele é a favor também da redução dos impostos. Aqui no Brasil a gente tem uma coisa muito complexa, porque aqui as pessoas liberais, elas são a favor de liberar o econômico, ou seja, o Estado não pode ajudar ninguém em termos econômicos, mas em compensação elas não são liberais no que diz respeito ao direito dos outros decidirem sobre o próprio corpo. Então, por exemplo, uma pessoa que acompanha o Bolsonaro, ela é extremamente liberal na economia, ela acha que o Estado tem que ser pequeno, não pode interferir na economia sob hipótese alguma, mas ela acha em compensação que o Estado tem que ser gigante, tem que proibir a mulher de ter o direito de fazer um aborto. O Estado tem que ser gigante, tem que proibir, por exemplo, um homem de ter o direito de casar com outro homem. O Estado tem que ser gigante e tem que proibir coisas que eles consideram erradas, mas o Estado tem que ser pequeno e não pode tomar parte do dinheiro das pessoas mais produtivas para redistribuir para as pessoas menos produtivas. Vocês estão entendendo como é que tudo entra em contradição? Na verdade, essa discussão que acontece a respeito de direita e esquerda é uma coisa completamente assim, cheia de buracos. Exatamente por quê? Porque vocês querem discutir esquerda e direita como se esquerda e direita fosse suficiente para definir todos os termos políticos, todos os conceitos políticos existentes na humanidade. E não dá, cara, não dá. Olha, o nazismo, você pode considerar que ele era um Estado extremamente grande em relação à retirada das liberdades individuais. Você não podia ser contra o governo. Mas a pergunta básica para saber se ele era um Estado de direita ou de esquerda é:
O governo governava para os mais humildes ou o governo governava para os mais ricos, né? O nazismo, toda a história do nazismo ela é contestável, tem outras versões, eu não estou querendo entrar nas outras versões, eu só estou falando sobre isso porque você tem que refletir a esse ponto. Hoje, a gente olha o governo do Bolsonaro e compara com governos que são considerados governos de direita, e a gente pensa, olha, os Estados Unidos tem um Trump falando que é de direita. A visão do Trump em relação aos mercados é que os Estados Unidos devem desenvolver uma indústria e devem proteger a indústria interna. Então, eles querem sobretaxar produtos que vêm de outros países. Já falaram em sobretaxar, por exemplo, o aço brasileiro, sobretaxar a China. Já em compensação, o Bolsonaro, que no Brasil se diz de direita, ele fala o contrário, ele fala em abrir os portos para a gente receber produtos importados, ou seja, desproteção da nossa economia, enquanto os Estados Unidos de direita estão na proteção da economia lá. Então, em vez de ficar tentando brigar, assim, o cara que se diz de esquerda, porque gosta de um político que se diz de esquerda, tá tudo errado, tá tudo errado. Primeiro, políticos, eles estão se enquadrando em direita e esquerda para ganhar votos. Você acha que você é de direita, aí aparece um político lá que fala, eu sou de direita, ganha seu voto. Aí o outro camarada, ele se entende de esquerda e aparece um outro político lá e fala que é de esquerda, ganha o voto dele. Mas os conceitos estão todos distorcidos. Existem centenas de conceitos para falar em termos de ciências políticas e economia. E não dá para você pegar e tentar falar que absolutamente tudo, todo fenômeno político existente hoje, você pode resumir dentro de direita e esquerda. Para, gente. Estudar um pouco e tirar um bocado dessa emoção da frente dos olhos. Essa emoção é uma venda que está evitando que vocês tenham, às vezes, um pouco de evolução no conhecimento. Volta lá atrás, como surgiram os termos direita e esquerda, e se perguntem se faz sentido usar a origem do termo para falar a respeito de coisas como, por exemplo, se o KKK era direita ou esquerda, e se era de esquerda porque surgiu de um partido que teoricamente era de esquerda. Né? É bom senso, sabe? E bom senso é importante, porque o bom senso é uma prova de amor próprio. Se você tem bom senso nesse momento, você vai evitar um futuro em que você pode ser ridicularizado. Porque hoje o que eu tenho visto é o seguinte, a maioria das pessoas que estão discutindo isso com emoção são pessoas jovens que daqui uns dias vão ter vergonha de ter falado isso. Eu tenho coisas que eu falei no meu passado que eu hoje agradeço que naquela época não existia um celular para gravar, não existia um Facebook para registrar. Hoje eu vejo pessoas falando idiotices tão assim, tão grandes no Facebook, idiotices tão profundas na internet. Né? Quando o Nando Moura falou que o nazismo é de esquerda, é porque o nazismo tinha um Estado grande que controlava as liberdades individuais. Aí ele acha que o nazismo é de esquerda porque a gente tem um Estado grande na Venezuela e esse Estado grande na Venezuela se diz de esquerda. Não, peraí, ele se diz de esquerda porque ele quer redistribuir o petróleo para a população mais pobre. E não necessariamente porque o Estado é grande. Mas enfim, a coisa é muito complexa. Para de tentar simplesmente bater o martelo e falar aquilo ali é de esquerda por isso. Tem muitos termos, estudem política e economia, vocês vão ver que tem muitos termos para definir o que é direita, o que é esquerda, muito mais coisa do que simplesmente olhar o tamanho do Estado, olhar a questão econômica, olhar a visão em relação aos homossexuais. É muita coisa. Bom, abração aí, até mais.